Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao Conversas de Expansão. Hoje, segunda-feira, pós-eleição, e daí? Vocês votaram? Não votaram? Exerceram a democracia de vocês? Hoje, no Conversas de Expansão, nós vamos receber a Fabiana Ramos, ela que é lá de São Sebastião do Caí. Mais uma de São Sebastião do Caí, hein? Ô terrinha pra dar gente boa esse São Sebastião do Caí, hein, gente? Glória a Deus! Ela que é advogada, ela é consteladora familiar. Nós vamos receber ela. Gente, que orgulho de receber essa pessoa maravilhosa aqui. Me sinto muito honrada de tê-la aqui no Conversas de Expansão. Hoje é a live 20 do Conversas de Expansão, hein? Olha lá. Vou mandar o aviãozinho pra galera, convidar a galera para o Conversas de Expansão. Vamos ver se a Fabiana entra. Vamos lá, Carol, seja muito bem-vinda. Jefferson, seja muito bem-vindo. Gente, vocês exerceram o direito de cidadão de vocês ontem? Foram votar? Votaram, justificaram? O que vocês fizeram? Hein? Chamar a Fabiana. Então, lá, Fabiana entrou. Hoje nós vamos receber a Fabiana, ela que é lá de São Sebastião do Caí. Já fiz a apresentação dela aqui. Ô terrinha pra dar gente boa esse Caí, hein? Que pessoas maravilhosas esse lugar. Vou chamar... Oi, Carla, seja muito bem-vinda. Chamar a Fabiana. Gente, o Insta mudou, fez as alterações dele aqui. Eu tô meio perdida ainda, tá tudo diferente aqui pra mim na tela. Vamos aguardar a Fabiana entrar, fazer conexão, tá carregando. Já mete o dedo no aviãozinho, convida a galera para vir assistir a nossa live. Você tá em Portugal, Jefferson? Que legal! Que horas são aí, Jefferson? Que horas são em Portugal? Bom, a internet da Fabiana está carregando. Fábio, não sei se você está me ouvindo. Aqui, para mim, está parecendo que o seu vídeo está carregando. Eu vou encerrar e vou te chamar de novo, tá? Vamos lá. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. Vamos lá, Bia. Vamos ver se vai agora. Que horas são aí, Jefferson? Ah, conectou! Olá! Boa noite! Boa noite, seja muito bem-vindo ao Conversa de Expansão, bem-vindo a essa família, é uma honra te receber, viu, Bia? Que honra! É uma honra participar aqui contigo hoje. Que delícia! Ô, Bia, a gente quer saber um pouquinho da sua história. Eu falei que você é advogada, que você é consteladora familiar. Como que foi essa busca de expansão de consciência? Faz tempo que você está nessa trajetória. Conta um pouquinho pra gente. Ó, o Jefferson tá lá em Portugal, ele tá falando que agora é 11 horas da noite. Ei, Jefferson, tá sem sono, tá aqui com a gente. Aproveita e expandir a consciência junto com a gente. Que legal! Então, Ari, eu estava no fundo do poço quando eu busquei as constelações familiares. Mais uma que veio da dor. Vim da dor. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, onde várias áreas da minha vida já não estavam mais fechando. Tinha saído de um relacionamento onde eu não entendia algumas coisas que haviam acontecido. E aí um dia, olhando o Instagram, né, eu vi uma publicação de constelação familiar. Aí já Eu disse, não, isso é para mim, né? Eu nunca tinha tido nenhum contato, né? E eu precisava, assim, de ajuda. Naquele momento, eu sei que eu precisava muito, né? Quando foi que virou a chavinha? Faz quanto tempo, assim, Bia?
faz um ano e meio, mais ou menos. Uhum. Talvez um pouquinho mais, assim, Aí né? você viu Então, aquele publi que não apareceu do nada, o universo move as pecinhas para as coisas estarem chegando até nós. sim, sim. Foi uma publicação de uma amiga minha no Instagram, que ela estava falando sobre as constelações familiares e a experiência que ela tinha tido, que tinha sido algo incrível. E naquele momento eu disse, isso é para mim, né? Não sei porque, não sabia nem como que funcionava isso. Uhum. E aí eu chamei ela no Instagram e perguntei para ela como que funcionava. E ela me disse, Bia, é a melhor coisa que tu pode fazer na tua vida. Ela me disse, eu desejo isso para todas as pessoas. E hoje eu vejo o quanto isso faz sentido, né? É um presente inigualável que alguém pode se dar, Uhum. né? É uma constelação familiar. E aí eu peguei o telefone da professora, né, que havia aplicado nela a constelação e tudo, e fiz o contato. E quando eu fiz o contato com ela, ela me perguntou assim: tu queres fazer uma constelação ou tu queres fazer o curso de graduação? E aí eu fiquei pensando e ela me mandou toda a programação, né, tudo de como seria o curso. E eu fiquei com aquilo no meu WhatsApp, assim, ó, uma semana. E ainda pensando, né, o que eu ia fazer da vida. E aí ela fez o contato comigo e me perguntou o que eu queria, né? E naquele momento tinham tantas questões que eu queria abrir, colocar numa constelação, era área de relacionamento, era trabalho, relação familiar. Então a gente sempre tem muitas questões que a gente quer Sim, resolver, né? A gente quer sim, levar uma vida mais tranquilo possível, sim. assim. Então, eu disse, eu quero fazer a formação, sem O saber que que era, nem como que fazia, que é exatamente. mas estava Eu ressoando sempre aquilo, fui, né? sim, eu sempre fui muito assim, muito decidida Uhum. e de dar peitaço, sabe? De não, quero fazer, então se é para fazer, vamos fazer o melhor, Uhum. né, Ari? E Ari, era um curso em Porto Alegre, eu moro no interior, demora cerca de 1 hora para ir até Porto Alegre. E o curso, ele tinha duração de 1 ano. Uhum. E era em finais de semana. Era de Todos sexta os a finais de domingo. semana presenciais. Era um final de semana por mês, presencial. E lá fui eu, né? Pegava meu carro na sexta de noite, ia pro curso, e assim foi. Ari, quando eu comecei a fazer o curso, já na primeira aula que as coisas começam a se encaixar, né? E foi um curso tão intenso, porque é um curso que tu se trabalha para Sim. depois tu trabalhar com outras pessoas, né? Uhum. Eu acho que todos esses da E área holística, a gente faz o tratamento primeiro em nós, para depois a gente se tornar capaz de olhar para o sim, outro. E quando a gente vem da dor, né, a gente trabalha as questões, quando a gente vai atender, você fala, você tem propriedade ao falar, porque você passou por aquilo, né? Você passou por esse inferno sim, todo. sim, sim. E é uma coisa que tu vai fazer a vida inteira, É, né? Porque quando tu trabalha uma coisa, que, por exemplo, a tua área da vida financeira tá ótima, daqui a pouco tu olha, mas aquilo lá eu preciso também olhar, né? Uma outra coisa. sim. Então, O sempre tempo todo. alguma coisa tu vai ter que estar olhando, E isso né? que é o mais Para ir legal. Isso ajustando. que é o mais legal. Ari, eu ia pro curso na sexta e voltava domingo como se eu tivesse ido para um campo de batalha, Uhum. porque como se eu estivesse sendo bombardeada por muitas coisas, assim, Os sabe? conflitos Porque a internos, constelação, né? Aquela coisa toda. sim, porque a gente acha que faz as coisas da melhor maneira possível, né? E aí, quando tu começa a estudar, porque eu venho de uma área que é a área jurídica, que não tem nada com humanos, assim, né?
que estuda essa coisa de sentimentos. Mas só para fazer um adendo aqui, te cortar um pouquinho, agora está tendo uma área do direito relacionada a isso, né? O direito sistêmico, né? Muito legal. Sim, a galera do direito está trazendo essa área holística para dentro do direito. É incrível, eu estou apaixonada por isso. Sim, é muito lindo. Eu já acompanhei a minha professora em algumas audiências que tinham esses encontros, né? E é incrível, é muito incrível. É um direito que olha também para as questões humanas. Daqui para frente vai ser esse tipo de direito agora, né? Essa é uma inovação que agora vai concretizar e vai ser assim daqui para frente. Tanto na área crime, quanto na área familiar, quanto na civil. Isso tudo vai... Previdenciário, isso tudo vai expandir de uma tal maneira. É a nova era chegando aí no direito. Com certeza, é um direito humanizado, que eles dizem, né? Um direito que trata não só as questões jurídicas, mas também o lado humano, né? O conflito humano que existe, para que realmente aquele fato ele tenha uma solução total, assim. Então é muito lindo mesmo, assim. É mesmo. Então foi por isso que eu busquei, né, essa expansão da consciência, justamente para entender esses meus conflitos, né, que eram inúmeros, e naquele momento eu acredito que eu estava no fundo do poço, assim, tentando encontrar alguma saída, e com certeza foi uma das melhores opções da minha vida, tanto que durante o curso eu tive tanto, eu recebi tanto, né, foi tão gratificante para mim, que eu pensei, eu não posso ficar com isso só para mim, né? Eu preciso repassar isso para outras pessoas. A mesma coisa que eu senti, é tão legal. Sim, é inexplicável, né? É uma coisa que tu sente, parece que é uma coisa que faz parte de ti, né? E que tu precisa replicar isso. Eu preciso salvar o mundo, né, gente, eu preciso salvar o mundo. Sim, tu sai do curso, tu sai de uma constelação pensando, meu Deus, eu quero que meus pais façam isso, eu quero que minha irmã faça isso, eu quero que meu filho faça isso, tu quer que todo mundo faça, né? Só que, claro, a gente tem que esperar por eles, né? A gente não pode provocar. Sim. Mas a gente quer que todo mundo tenha esse contato. Pois é, e a cada um no seu processo evolutivo, né? Porque uns afloram mais cedo, outros afloram mais tarde. A minoria vem pelo amor, mas a maioria vem pela dor e às vezes não tá doendo o suficiente para vir ainda, né? E tá tudo bem, cada um no seu momento. Ô Bia, conta pra mim, quando você chegou lá na constelação, que você começou a se deparar com as suas sombras, como que foi você olhar para elas ali? Você dá de cara com as suas sombras? É bem difícil, porque a gente, como eu te falei antes, a gente procura fazer as coisas das melhores formas, né? E aí quando tu vê que tu fazia errado, né, que tu precisa aceitar aquilo, admitir que tu fazia errado, né? Isso para mim foi bem difícil, aceitar essa aceitação, para que eu conseguisse fazer diferente, né? Ter essa consciência que estava inconsciente, né, para conseguir fazer diferente. Foi bem... foi um processo, processo que... E a gente tem um orgulho, né? A gente tem um orgulho de você admitir que não é o outro que estava fazendo para você, que você não era vítima do outro, que era você que estava causando aquilo ali, né? Sim. É um processo muito difícil porque é uma coisa interna, que tu precisa trabalhar aquele interno, né? Então, é um exercício que muitas vezes não é no ato da constelação, ou não é de uma noite para o dia, é uma coisa que tu vai trabalhar meses, e às vezes até mais de meses, né? Para que tu consiga fazer diferente. Mas no momento que tu tem essa consciência, né, então tu tem a opção de fazer diferente. Sim, e ver as feridas cicatrizando é a coisa mais linda. Depois você olhar para elas e você ver que tá cicatrizado, tem uma memória, você passou por aquela dor e não dói mais, você olha para aquela cicatriz, não dói mais, você vê ela furada.
É tão gratificante, é uma transformação assim tão gigantesca, tão pura, e é como se você tivesse renascido novamente, né? Eu tenho essa é. percepção. E a gente começa a vibrar de uma outra forma, né? Então, através da nossa cura, a gente começa a vibrar e as pessoas próximas começam a sentir essa vibração diferente. Então, por isso que dizem, né, que a mudança do mundo começa por nós. E, de fato, né, tu começa a perceber através dessas curas que tu, né, começa a adquirir através de terapias. Sim, e parece que você tira um véu, né? Porque você começa a enxergar tudo de uma outra perspectiva, né? Uma outra realidade. Exatamente. Como se tu colocasse um óculos até, assim, também. Poderia dizer, né? Que tu começa a ter uma outra visão. Eu É bem assim. quando eu olho assim como eu era antes, parecia que eu via o mundo, que eu venho da área de um direito, eu sou criminalista. Então eu via o mundo cinza, preto e branco, cinza. E eu tinha medo de tudo, sabe? Medo de sair, medo disso, medo de deixar minha filha, medo de não sei o quê. Eu tinha medo de tudo. E de repente a gente começa a olhar para dentro, começa a se curar. E hoje os meus óculos são coloridos de uma tal maneira. Eu vejo tudo assim, ó, mega colorido, fluorescente, sabe? Muito louco, assim, a mudança de visão. Tanto é que eu não quis nem saber mais dessa área, né? Só que eu não quero saber disso mais, não. Agora que eu me curei, eu quero levar isso pro mundo. Ai, que legal. Mas é muito legal. Eu acho que quando toca a gente tem que escutar, né? Então, eu também tô nessa transição. Tenho essa oportunidade de trazer as constelações para o direito, né? Que já pensei nisso também, que é muito lindo, só que eu não trabalho na área da família. Eu trabalho na área trabalhista. Então, já não se aplica tanto, né? Quanto nos conflitos familiares. Ainda não. Logo a constelação já aparece com essa resolução também e já entra aí e tudo mais. A Bruna falando que eu via preto, cinza e onça, porque eu só usava onça e preto. Ela, defesa total, vem que eu te ataco. É bem isso mesmo. Mas a área criminal também é uma área muito instigante, né? Quando a gente faz a faculdade, é uma área assim que chama muita atenção. E eu estava estudando para ser delegada. Então vai até ter um concurso aqui no meu estado agora. Meu pai perguntou para mim: você não vai fazer concurso para delegado? Eu falei: eu não quero nem saber mais disso agora. E eu trabalhei fazem 14 anos que eu sou advogada, né? Praticamente a mesma coisa que você. E eu estou em fim de transição de carreira, né? Eu não pego mais processo nenhum, eu só estou findando aqueles que eu já tinha, né? Então, ainda tenho audiências, mas são muito poucos, agora a gente não pega mais, tá mais tranquilo. Mas para mim tá sendo libertador trabalhar todos os dias naquilo que eu amo, que eu gosto. Hoje eu comecei a trabalhar às 10 horas da manhã e depois da live eu tenho mais um atendimento e tenho mais 2 radiestesias para fazer ainda depois da live. Então, assim, para mim é gratificante isso, sabe? É uma delícia. É diferente de você trabalhar numa área onde você pega aquela carga, é cansativo, parece que você fica pesado, porque não é aquilo que tem ligação com a sua essência, por mais que você goste de fazer. E quando vira a chavinha, que você desperta, fala, é isso, parece que preenche, né? E é uma diferença grande de um trabalho para o outro, porque o trabalho vira um lazer, na verdade, não um trabalho. Não só preenche, como parece que aquilo faz parte de ti, né? Aquilo tá em ti. É muito mais gratificante do que uma sentença procedente. É uma coisa assim que é inexplicável. É muito mais gostoso que um levantamento de um alvará, muito mais. É inexplicável. Realmente. Não tem nem explicação esse sentimento. Não. É maravilhoso. E daí, amor? Você terminou e falou, é isso que eu quero fazer. Aí começou a atender.
Comecei a atender, eu terminei o curso no início de janeiro, aí depois veio a pandemia. Durante o curso a gente já podia fazer alguns atendimentos, né? Uhum. Mas aí veio toda essa questão de pandemia e eu gosto muito de trabalhar com a constelação em grupo, Uhum. que a gente coloca indivíduos para representar o sistema familiar da pessoa, Uhum. que é simplesmente maravilhoso, é incrível. Você tem feito esse As trabalho meninas, online também? daí não em grupo, Uhum. né? Com âncoras e bonecos. Uhum. Mas os dois têm o mesmo efeito, mas eu sou apaixonada pela constelação em grupo. Que legal. Porque a pessoa vê, né? O cliente vê os representantes tendo os sentimentos, tendo os E o comportamentos. posicionamento, né? É muito legal isso. Eu nunca Sim. fiz uma constelação familiar, mas eu já assisti algumas em grupo, né? Que tem vídeos por aí, já assisti. É muito legal essa em grupo. Essa individual eu não conheço, sou leiga, não posso falar. Só você que vai contar aqui pra gente. Mas essa em grupo eu achei fantástico, sabe? Cada integrante representando ali, né? Um familiar e o posicionamento deles, o sentimento que aflora, como o campo energético Uhum. ressoa e a pessoa sente, capta. Gente, isso é incrível. Sim, sim, é incrível. Tanto que são pessoas, a gente costuma montar grupos com pessoas que não têm conhecimento, né, do constelado, da história do constelado, das coisas que ele vai abrir ali, para não haver nenhuma interferência, para ele não achar que tem alguma coisa combinada, né? Então, é surpreendente, é sempre surpreendente. Que delícia. É muito lindo. E me explica uma coisa, a constelação, ela faz essa cura através desse procedimento? A constelação, ela te mostra o caminho, Uhum, Ari. É como se tu fosse ao médico e o médico te desse a receita do remédio. Cabe a ti pegar aquela receita, ir até a farmácia e fazer o tratamento. uhum, Então, a constelação te aponta, né? uhum. E cabe, então, ao cliente sentir isso e seguir aquele caminho para encontrar, né? Então, a cura daquilo que ele veio olhar. É esse véu que tira, né? Às vezes a pessoa não estava olhando a É, saída, né? E é. daí fica nítido, fica claro. É uma nova visão, né? É tirar do inconsciente dele e trazer para o consciente. Uhum. E aí ele ter a possibilidade de fazer diferente a partir disso. Que legal, sensacional, É maravilhoso. sensacional. E como que funciona os bonecos e as âncoras numa sessão? Como que funciona? Se der para você explicar assim meio resumidamente para a gente entender. A constelação individual, então, a gente usa um campo, né, onde posicionamos os bonecos para representar os membros da família, o sistema familiar do constelado, tá? Então, a percepção nesse campo individual é do constelador. Tá? É o constelador que sente e que vai fazendo a movimentação e que vai movimentando o campo. Diferente da constelação em grupo, aonde, né, os próprios integrantes eles têm ali os sentimentos. Uhum. Então, a individual é assim, o constelado vai posicionando os bonecos e o próprio posicionamento que ele coloca no campo, isso tudo tem uma mensagem, né? Isso Tudo tudo tem vem do mensagens, né? inconsciente, né? Na verdade, ele nem tem Vem, noção, né? O inconsciente vai apontando. vem, e é uma coisa tão incrível, porque assim, geralmente eu não entrevisto o constelado, né? Ele vem e me traz a situação na hora Que é ali, mais gostoso, né? porque é bem Justamente, limpo, né? vem. E o constelador, ele começa a sentir. Teve uma constelação que eu abri e que a gente estava conversando e daqui a pouco veio tipo assim, me fechou o ouvido e eu perguntei para ele, por acaso, esse representante, ele tinha problemas de audição, alguma coisa assim? Sim, não conseguia escutar de um ouvido, sabe? Então, assim, são coisas que tu vai sentindo, que tu tem que acreditar no que tu tá sentindo e passar pro constelado e as coisas todas se confirmam. É uma coisa Que sensacional, assim. legal.
Que legal. E a constelação, ela pauta pelo lado emocional ou energético? Ou entra uma parte espiritual aí? Não, ela não tem relação com religião, não tem nenhuma relação com espiritismo, né? Não tem. Ela é mais energética mesmo e trabalha as emoções, né? Tu começa a ter uma visão mais amorosa das coisas. Eu tenho uma história muito bacana para contar. Conta. E é justamente porque não posso contar muitas coisas porque acabo influenciando, trazendo, né, intimidade de outras pessoas aqui para o meio. Por exemplo, poderia te contar a história de como foi o desenrolar dos relacionamentos, né, e do sistema da minha própria família e tudo mais. Mas, enfim, eu tenho a história do meu trabalho. Durante o curso, um curso que eu fiz, um segundo curso que eu fiz, eu precisei ler alguns livros. E um dos livros era sobre a nossa herança familiar, porque a gente herda da nossa família não só os padrões físicos, como os valores, as crenças, comportamentos, né? Isso tudo vem de geração para geração, é transgeracional. E esse livro, ele falava sobre as profissões, né? Falava que, às vezes, por lealdade familiar, as pessoas seguiam as profissões, né? Dos seus pais, ou de uma geração anterior, né? Então, o livro fazia essa análise sistêmica de alguns casos, assim. E eu sempre me peguei perguntando por que eu escolhi direito, né? Porque na minha família não tem advogado, não tive influência de terceiros, não tive influência externa nenhuma. E nunca tinha nunca tinha constatado o porquê. E nas constelações existem 3 leis. E uma delas é a lei do equilíbrio, né? Que é a lei que equilibra essas relações. E foi lendo o livro, Ari, que eu tive uma constatação assim, ó, incrível, incrível. Eu hoje trabalho com o direito do trabalho, defendendo os empregados, né, nas suas relações de emprego. E aí eu comecei a fazer essa análise sistêmica e voltando, né, tipo, meu pai não foi, minha mãe não foi, tá, mas isso eu vim para gerar um equilíbrio, eu vim com um senso de justiça, né? E um senso de justiça em favor dos empregados. E aí nossa, claro, né? A família materna da minha mãe, a bisavó dela, tinham escravos. Então, se falava muito, né, que eles sofriam muitos maus tratos e tudo, né? E eu, obviamente, tá aí, né? Eu vim para fazer justiça para os empregados que, na época, há anos atrás, a minha família cometeu injustiças, né? Então, quando tu tem, assim, uma constatação dessas, te dá uma sensação, assim, que eu não sei se é uma euforia tão grande que dá vontade de chorar, que dá vontade, tu te arrepia, assim, e tu te sente leve. E a partir desse momento, parece que ficou ainda mais forte, que, tipo, eu agora tô livre disso. Sim. Tô livre dessa área jurídica. Eu fiz a minha parte, eu entendi o porquê, entendeu? Então agora eu tô pronta para seguir um novo caminho. Se liberado do karma, né? Sim. E como se eu estivesse pronta agora para seguir um novo norte, né? Quando vem aquele ditado popular que é que se faz, é que se paga, esse é um exemplo. E quando a geração atual que praticou o ato, ela não equilibra, né? Não ajusta aquilo às gerações futuras. E agora você quebrou o ciclo. Daqui para frente, o campo está liberado. Quebrei. Que gostoso saber então, que você está dando um novo início, né, para gerações futuras, né? É tão gostoso isso.
E eu fico, quando eu tava curando as minhas dores também, eu falo, gente, você tem noção que isso que eu tô curando em mim vai refletir nas gerações futuras? Eles não vão carregar isso tudo para Não eles. carregam. É, Eu tenho uma filha, né? Eu falei, já tô liberando o campo dela agora. Aquilo que em mim que refletia a dor nela já tá sendo curado. Tô liberando para ela ter uma vida mais pura. uhum, é bem assim. É bem assim. E quando a gente tem a noção dessa responsabilidade, a gente começa a ter essa consciência, essa responsabilidade de começar a agir diferente, né? Sim, é encantador, assim. E às vezes o que a gente acha que é o motivo ou a raiz do conflito, daquilo que tu tá passando, daquilo que te incomoda, tu acha que é uma coisa, mas é totalmente outra, né? Então, através da constelação, tu consegue constatar realmente, né, qual é a raiz daquela questão, daquele problema, e que tem gente que fala, né, que o problema nunca é o problema. Então, se o problema tá ali, o problema tá ali, mas é uma outra questão que traz, que vem aqui e que causa esse problema, né? Geralmente, quando a gente tem um problema, o que eu aconselho sempre a pessoa olhar? Olha para o problema e pergunta o que isso está querendo me dizer, está querendo me ensinar. Quando você começa a olhar, o que está querendo me mostrar isso? Né? Tá sentindo escassez, por exemplo, né? Tá com falta de dinheiro, perdeu o emprego. O que isso está querendo me ensinar? Porque o que está acontecendo fora está refletindo o que está aqui. E quando você começa a perceber que você olha para o problema e pergunta o que você está querendo me mostrar, pelo amor de Deus, você começa a olhar para dentro e você fala, nossa, olha essa atitude, olha isso, olha aquilo, olha a minha infância, olha meus pais, olha meus avós, olha isso. E começa vindo, e vindo, e vindo, e você vai curando, daqui a pouco já muda toda a realidade. Muitas vezes a gente segue esse padrão de repetição de comportamento, né? E no momento que tu tem esse contato e começa a fazer essa análise, né? Que tu tem essa expansão de consciência justamente, que tu começa a analisar dessa forma, parece que as coisas vão se elucidando e fica muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil. Muito mais claro, né? Isso é muito gostoso. Muito mais claro. Nossa, isso é sensacional. E isso, muitas pessoas também, as doenças que falam que são genéticas, também têm esse mesmo padrão. Já temos estudos já falando ali que essa hereditariedade é também desse modo de emocional, né? Começou lá atrás, que veio esse padrão, esse registro na memória, né? E quando você acha essa raiz, né, você quebra o ciclo. Sim, as doenças se pode colocar em campo também para ver se ela tem uma origem sistêmica. Quem tem problemas com trabalho, problemas de relacionamento, repetições de comportamento, às vezes a pessoa só entra em relacionamentos tóxicos, né? Fica repetindo esse padrão, enfim, muita coisa, né? Tudo que te causar um certo desconforto, tu pode colocar no campo para solucionar essa questão. Bruna, tá assistindo a live ainda, Bruna? Olha o que a gente estava falando hoje. A Bruna é psicóloga, ela trabalha junto comigo no espaço. Ela também faz barras de axis, faz um monte de coisa lá. E a gente estava conversando sobre isso, essa repetição de comportamento. Hoje a gente estava falando, muito interessante. Posso invadir um pouquinho o seu campo e pedir para você contar sobre esse seu relacionamento, que eu acho muito legal, porque eu achava que eu também tinha passado por um relacionamento tóxico, mas que, na verdade, a toxicidade estava em mim. Tá, eu vou te contar, então, uma coisa que é muito comum nos relacionamentos e que isso acaba direcionando ao fim da relação, tá? Que é justamente também a lei do equilíbrio, essa que eu mencionei antes, né, na questão do trabalho. Porque a lei do equilíbrio, ela tem que ser respeitada dentro de um relacionamento, tá? Que é entre o dar e o receber. Então, quando você recebe alguma coisa, você tem que aguardar a outra pessoa também te dar algo,
para que haja um equilíbrio, Uhum. né? Porque o que acontece? Quando, por exemplo, eu tinha muito essa mania de dar demais. Então, eu agradava de uma forma, era um presente, ou era uma janta, ou enfim, né, um convite, e dava, às vezes nem dava tempo da pessoa me retribuir, Uhum. de tanto que eu queria, que eu agradava a pessoa, né? Uhum. O que que acontece? É como se cada coisa que eu desse para a pessoa pesasse 1 quilo. Então ele começava a acumular, começava a juntar 1 quilo, 5, 10, 20, 15, muitos quilos. E aquilo fica pesado para a pessoa. Uhum. E a tendência é a pessoa sair do relacionamento por isso, pela falta de equilíbrio, porque a pessoa começa a se sentir mal por isso, né? Então, um dos segredos para quem quer ter um relacionamento duradouro é dar algo, esperar receber para dar algo de novo e assim sucessivamente, né? Gente, que interessante Porque essa senão, perspectiva, né? Eu falo que são linguagens diferentes que se complementam. Quando eu vejo você falando desse olhar sistêmico, é muito legal como essa correlação de realmente, porque quando você faz para o outro, você deixa o outro em dívida, né? Ele tem que te dar, é como se ele ficasse em dívida, né? Então, fica em quando dívida. você não recebe, é como se estivesse negativando, 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 É, né? sim, e ainda eles falam que quando você dá de novo, né, alguma coisa para o seu parceiro, você tem que dar um pouquinho a mais. Porque no momento que tu dá algo equivalente, Você não tá recebe. ok. Mas se tu der um pouquinho a mais, aí esse sentimento de dívida, né, de retribuir, ele vai estar sempre presente. Sim, sim, que legal essa visão, gente, muito Bem interessante. legal, E esse bem padrão você legal. percebeu na sua relação, que você estava dando mais do que recebendo ou vice-versa? Sim, eu sempre pequei a minha vida inteira nisso, porque eu sempre fui muito de agradar as pessoas, sabe? E especialmente nos relacionamentos. E muitas vezes me posicionava me colocava em posição de mãe, né? E isso também é totalmente errado, que tu começa a analisar também Cuidar da depois de ter esses pessoa, querer. conhecimentos. Sim, sim, Aí né? A gente você acaba. começa a entender que você não tem que cuidar da vida do outro, né? Você tem que cuidar da sua vida. O outro tá ali para fazer o papel dele na relação, mas você tem que Uhum. cuidar de si. Cada um cuida de É, si e os dois juntos fazem o papel de casal. sim, não só acaba com o teu relacionamento, como também tu perde a tua força para a tua vida, para as Uhum, tuas coisas, uhum. né? Para seguir. Gente, que perspectiva maravilhosa. A Carol colocou assim, ó, cada live um download. A Bruna concordou, verdade. É, Cada uma, né, com a sua essência, cada uma traz uma coisa legal. Isso é maravilhoso, gente, do conversa. Tá vendo uhum, a experiência vivenciada por cada um contribui para o outro. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. é. Eu gosto muito de trazer esses casos práticos, né? Justamente essas coisas vividas, porque sempre tem alguém que se identifica, né? Talvez não exatamente com a mesma história, mas com algo parecido, e aí tu já acaba utilizando isso para tua vida, né? Sim. Acaba trazendo isso para ti e já fazendo diferente. Então a gente acaba ajudando Sim. as pessoas. É esse o papel do Conversas de Expansão quando me veio a intuição de criá-lo. É levar cada live, trazer uma pessoa contando a história de vida dela e levar isso ao outro para que para que ele expanda também a consciência, cada momento um pouquinho. A Márcia, aí é do Caí também. Bem-vinda, Márcia. Ó, Márcia, sua conterrânea aqui, hein? Aqui no Conversa. Clica no aviãozinho e manda para todo mundo a live.
E a Bruna falou, ó, e quem tá por aqui não é por acaso, realmente não é. Quem está aqui na live é porque precisava escutar isso para servir para a vida dele. Nada por acaso. Precisava escutar alguma coisinha, né? É muito legal. Qual outro caso assim que te impactou, que você pode contar sem expor as pessoas ou até seu caso próprio? As constelações, elas te trazem várias situações, né? Mas, enfim, eu trouxe muitas coisas para minha vida, né? De tudo que foi aprendido, a gente acaba trazendo muitas coisas. E uma coisa que pegou forte também é a questão de tudo que a gente nega, a gente repete, né? Tudo que a gente critica, a gente traz para a nossa vida. E como exemplo, eu poderia dar assim nos relacionamentos. Por exemplo, você tem um pai que é alcoólatra, né? E você critica isso. Então, tudo que você nega, você vai repetir. Você acaba se relacionando com uma pessoa que é alcoólatra, né? Ou você exclui, ou você critica uma pessoa que é usuária de droga, e aí você acaba também trazendo para sua vida um usuário. Ou você tem um filho, né? Então, sempre vem o que tu negou, sempre volta para ti, para que tu consiga olhar isso de uma outra forma. Não julgar. Né? Não julgar. Olhar o outro com um olhar julgar. de amor incondicional, sem julgamento. Porque tem um motivo, né, da pessoa estar naquela condição, né? E a gente, com essa crítica, com esse olhar, né, e negando a isso, você acaba trazendo isso para sua vida para que você possa olhar diferente. Tá escutando, gente? Então, isso é então muito toma forte. cuidado com o que vocês criticam, olha bem, aqui, ó, apontando o dedo, né? Olha bem, porque isso aqui faz assim, ó, volta. Mais cedo ou mais tarde, sim, mais cedo ou mais tarde, pode demorar um tempo, mas vem. Vem para te lembrar. Já vou falar que eu preciso olhar muito para certas coisas. E olha que eu faço esse exercício, nós somos humanos, né? Fazemos esse exercício de não julgar, nos controlamos, mas vira e mexe a gente tá. Olha, você viu, fulano, não sei o que, olha, né? Sim. Nossa, eu tenho ranço da cara daquela pessoa. Como eu falei antes, é um exercício diário, né? É um exercício diário. E a gente que trabalha com essas coisas, a gente também erra. A gente está aqui aprendendo, né? Nós estamos em constante expansão, né? Ninguém nasceu Jesus, ninguém nasceu Buda, né? Ninguém nasceu nenhum desses mestres aí ascensionados, ninguém nasceu eles. Então a gente está passando por esse processo. Mas tem muitas pessoas que exigem que a gente seja perfeito justamente por estar trabalhando com isso. Né? Então, eu já me eximi dessa já cobrança. Fui apontada. Eu já me eximi dessa cobrança. Eu não me cobro mais. Antes, no começo eu falei, nossa, como que eu vou atender se eu não sou essa pessoa perfeita? E eu tinha essa insegurança, né? Falei assim, mas eu não preciso ser perfeita, porque eu sou humana. Eu também tô aqui aprendendo, né? Também tô aqui expandindo. Então eu me dou o direito de errar. Quando você se dá o direito de errar, você se permite se curar. Sim. Né? Sim. Porque você aflora aquilo que está errado e você aprende a se curar, você se permite. A Carol falando, acho não julgar o mais difícil. Realmente o mais difícil. É o mais difícil. Porque você... E ainda, sabendo que você vai olhar no outro aquilo que está em você, né? Que você vai só olhar aquilo lá que está incomodando é porque está em você. Porque se aquilo não tivesse em você, não te incomodaria. Com certeza. A Cláudia, meninas, vocês não imaginam como me
ajudaram hoje. Houve coisas que eu Ai, que precisava linda. ouvir. Olha que delícia! É, Download, fichas caindo, plim, 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 várias fichas. é, isso que é lindo, né? A gente acaba ajudando muitas pessoas. É maravilhoso mesmo. Que delícia, gente. E daí, Bia, conta pra mim. Quando você começou a olhar e a perceber tudo isso na sua vida, eu sei que transformou completamente, mas o que mais mudou na sua vida? Que você falou assim, que você caiu a ficha e falou assim, nossa, olha como tá diferente. Qual foi a primeira área da sua vida que te impactou assim, logo de cara? Ai, então, ai, eu entrei nesse ramo, né, totalmente desestruturada, né, precisando olhar para muitas áreas. Acredito que a minha relação com os meus pais, especialmente com meu pai, melhorou muito. E é de extrema importância essa relação que a gente tem, né? Uhum, Porque nós somos metade pai, metade mãe, sim. né? E no momento que tu julga, que tu não aceita, que tu critica um deles, tu se auto critica, né? Sim. Porque como a gente é meio a meio, né? Então, se tu não gosta da sua mãe, por exemplo, você não gosta da metade de você, Uhum. né? Então, eu acho que é primordial essa aceitação, honrar e respeitar os nossos pais do jeito que eles são, sem querer modificá-los, sem querer criticá-los, porque afinal de tudo, né, eles nos deram a vida, que é o máximo que alguém pode te dar. Então a gente tem que ser muito grato a isso, né, e olhar para eles com amor, né, de terem feito isso tudo pra gente, né, e receber deles a força, né, que eles nos transmitem e que vieram dos seus pais, né, Sim. e que passaram por eles e que chegaram até nós. Então, quando a gente está de bem com eles, né, que a gente começa a ter essa visão e trabalhar isso, a gente começa a ter mais força, né, para seguir a vida. Dizem que a mãe está relacionada com o sucesso, né, e o pai com o trabalho. Uhum. Então, a vida só flui, né? Sim. Então, eu acho que isso foi um ponto importante. Justamente eu melhorei, né, nessas questões, porque muitas vezes às vezes, até se coloca no lugar dos pais, né? Tu quebra essa hierarquia que eles têm e a Uhum. gente se posiciona de uma forma. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, né? Que é primordial para nós, para que a gente consiga fluir na vida. Que legal. E isso foi a área assim que você chegou e notou. Eles se transformaram com você depois que você curou essa ferida em você? É um exercício diário, né, Ari? Porque assim, a cada dia tu vai melhorando um pouco. No momento que E é tu uma muda as tuas reeducação, né? É atitudes, uma reeducação, é, né? é. É uma coisa que não é do dia para a noite. Tu precisa exercitar isso, porque às vezes é uma coisa muito forte, que é quase instintivo, né? De querer se posicionar, de querer se colocar no lugar, de criticar, né? E eles são maiores que nós. Nós é que somos os pequenos, Sim. né? Então, é a gente que deve respeito a eles, né? Então, essa visão. Essa visão é muito linda, assim. E no momento que tu começa a ter essas atitudes, mudar o comportamento, tudo ao redor começa a mudar também, né? Sim. Você já chegou a falar para você mesma depois do seu processo de cura interna? Chegou a falar para você, olhando para o espelho, falar assim, Bia, eu me orgulho de você, cara, você é foda. Porque Já quando é quase. quando a gente está nesse processo, a gente está tão longe da gente mesma, tão distante de nós.
E chegar ao ponto de olhar para si e falar, cara, eu me orgulho de você, é a coisa mais Sim, gostosa, né? sim, Esse sim. resgate. É quase que, sim, quase que diário, assim, sabe? Tem momentos que eu paro, assim, eu digo, nossa senhora, sabe? Eu, é muito emocionante, assim, tu ver a tua evolução, né? O quanto que tu passou para chegar ali, como que tu tá agora. Realmente muito, muito legal, assim. E é quase que diário eu tenho esse sentimento, sabe? De que a cada dia isso vem melhorando. Que delícia. Deixa eu ver o que a Cláudia falou aqui. Mil perdões, eu toquei no negócio sem querer e acabei desligando. Liguei na cara de todo mundo, assim, educação. Fui ler o comentário da Cláudia. Cláudia, escreve aqui o que você colocou lá na live, porque eu fui erguer, meu dedo acabou relando no encerrar e eu acabei encerrando sem querer. Coloca aqui o que você escreveu, que eu nem consegui ler. Vocês me perdoam, gente? Até fiquei meio perdida. Onde a gente estava? Onde que a gente foi? Ai, também, Meu mas eu Deus! acho que a Cláudia tinha comentado ali de que ela é grata pelos pais, que esse era o sentimento que ela tinha, eu acho, apenas de gratidão e que estava tudo certo. Acho que foi Ela isso tinha que ela escrito disse. alguma coisa antes também, que eu fui rolar a tela, que eu Ah, acabei relando aqui, ó. E eu não sei o que ela escreveu, que eu vi o dos pais, mas eu não vi isso. Gente, acontece, as gafes acontecem, acontece. Fala a verdade, você disse que tinha que trabalhar. Olha que eu toquei da tela, era 10 para as 9. Então a gente estava quase dando 1 hora de live. E agora, para compensar vocês, a gente vai ficar mais uma, tá bom? Ai, assunto gente, sempre tem, né? sempre. E é gostoso que é um assunto vivenciado, né? É uma delícia É, isso, né? é. Gostoso. Amor, você também, quando você vai atender os seus constelados, você acaba identificando padrões ali que depois você vai perceber e fala, mas isso também está em mim. Sem dúvidas, eu acho que os clientes que nos procuram, eles trazem um pouco do que a gente também precisa trabalhar, né? E a gente sempre se identifica com alguma coisa. E nas constelações em grupo, quem participa como integrante, né, do sistema familiar também sempre tem alguma coisa a trabalhar com aquele representante que ele foi escolhido para representar no campo. Tudo é por Então, ressonância, né? todo mundo se trabalha. Todo Que mundo. legal. A Cláudia colocou, eu tinha dito que nesse final de semana vi um lado sombra meu que não gostei, mas, ai, mas mas com vocês pude entender e acalmou meu coração. Tá vendo como Ah, que sempre aparece lindo! aquilo, aquilo que a pessoa que É, tá aqui nessa egrégora precisa ouvir. Isso é muito legal, né? Eu também tive né? vários insights hoje aqui com a presença da Bia. É só gratidão por você aqui hoje, viu, Bia? Ah, Só gratidão. Muitas pessoas gratidão. tiveram fichas caindo. Muitas. Isso é maravilhoso. Gente, que delícia. Bia, qual é uma mensagem assim que você gostaria de passar para essa galera que está aí buscando expansão de consciência, que para você foi assim primordial lá atrás, quando você estava imersa na sombra? Eu acho que as pessoas têm que escutar esse grito, né? Porque quando a gente procura as terapias é um grito de desespero. Se deixar levar por isso, né? Não ter nenhum preconceito e buscar realmente ajuda. Porque muitas vezes tu encontra muito mais que isso, como eu, né? Não só encontrei o que eu precisava, né? Como encontrei algo muito maior, que creio ser a minha missão de vida. Então, eu diria para as pessoas escutarem, né, a sua intuição, o seu sentimento, e se tiver que buscar algo, né, que não tenham esse preconceito de que vou
não quero procurar uma terapia, porque, né, que reconheçam isso, né? Hoje em dia é tão importante a terapia, às vezes nem para casos tão graves, mas para a gente compreender muita coisa da vida, né? Então, Sim. ou se ouçam, Gente, né? sim, sempre se ouvir, sempre ouvir aquilo que está querendo, pedindo socorro, né? Pedindo socorro. É. E olha, você olha todas as suas áreas, vê se todas estão em equilíbrio. Se uma estiver desequilibrada, tá aí aonde você tem que trabalhar, porque elas se complementam, né? A Bruna É uma falando, engrenagem. tem algum livro que você indica de constelação? Tem vários livros, os livros que o Bert Hellinger, que é o criador do método de constelação, ele também tem vários livros. Os livros dele não são tão didáticos, mas eles têm esses casos práticos, assim, né, que no fim tu acaba entendendo a constelação e também tu acaba trazendo para tua vida, assim como as nossas conversas aqui hoje, né, e tu acaba associando muita coisa. Eu tenho alguns livros em PDF que talvez eu poderia Olha que disponibilizar para ti, legal, Ari. gente! Que E aí tu legal! pode Que disparar para alguns legal! Que clientes. gratidão! Eu não recordo assim alguns nomes de livros nem de autores, né? Mas já li alguns e talvez não sei se a Bruna já tem conhecimento em constelação, então de repente teria que ser um livro mais didático, né? A Bruna manja, a Bruna tá aí, ela não tem a constelação, mas a Bruna quer fazer constelação há muito tempo já, ó. Ela tá namorando a constelação, ó. Ai, Bruna. Né, Bru? É a Ela melhor tá namorando a decisão, eu acho. constelação é muito tempo. É. Agora mais um empurrãozinho, tá vendo, Bruna? É um chamado isso, eu acho. Eu acho que é um chamado para você fazer constelação. E eu tô dentro para fazer parte do grupo, viu? Ai, vou adorar muito lindo. fazer. É muito lindo. Que É isso legal, aí, né? Ter Bruna. essas Se tiver, percepções. eu diria para Bruna, se tiver a oportunidade, te atira, porque é simplesmente incrível, assim, é incrível. Não sei se já constelou ou não, mas é um presente de vida, né? É um presente para a vida inteira, assim. Que delícia. Ô, Bia, eu vou falar aqui pra galera, ó, que quem não segue a Bia, vai lá. Se tiver interesse em fazer a constelação familiar individual com ela, ela faz online também. É só entrar em contato com ela lá no direct, né, lá no privado, chama ela lá, marca com ela, faz uma constelação. Tô curiosa também, eu vou tentar achar uma coisa que eu preciso trabalhar aqui pra gente agendar também uma sessão, que eu tô louca pra constelar. Minha primeira vez. Ai, é sempre surpreendente, né? É sempre surpreendente, assim. A Carol Eu me falando, apaixonei, né? se fôssemos julgada pelo tanto de curso que namoramos, seríamos. É verdade, Carol. A Carol veio na live de sexta, o marido dela descobriu um monte de curso que ela fez sem ele saber. Fez tudo escondido. Ai, eu vi a live da Carol, eu vi. Ela tava de bruxa, não tava de bruxa? Tava! Gente, a entrada dela foi sensacional. Eu vi. Sexta-feira 13 com a entrada da bruxa. Gente, que delícia. Essa Carol é sensacional, gente. Eu racho o bico com ela. Ela é muito louca. Você não tem noção, Bia. A gente dá risada o tempo todo. Ela é muito divertida. Eu amo ela. Ai, meu amor. Gratidão pela sua presença. Desculpa desligar a live na sua cara. Imagina. Mas foi atrapalhada aqui, ó, da tela. Acontece. No dedo relou. Eu tenho vários dedos na mão, graças a Deus. E quando eu tava rolando aqui, esse daqui de cima relou no negócio, que daí eu fui rolar a tela aqui e apertou no encerrar. Falei, ô, caramba! Mas faz parte. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para Bia antes da gente encerrar a live, coloca aqui pra gente perguntar para ela.
Já aproveita que ela tá aqui, ó. Ainda ela não tá cobrando sessão, porque ela tá aqui na live. Depois daqui ela cobra, viu? Vamos aproveitar, Bia. Depois ela tá dando pra gente, ó. Lembra sempre que tem o negócio da troca. Depois a gente tem que devolver pra ela. Tem equilíbrio. Exatamente. Se alguém tiver uma pergunta, deixa aí pra gente fazer pra Bia antes dela ir embora. Se quiser que ela tenta trazer uma luz para aquela sombra que vocês não estão vendo, deixa aqui, quem sabe ela pode ajudar, a gente pode ajudar. Coloca aqui que a gente já responde. Se vocês não tiverem, só manda um beijo e coraçãozinho aqui para ela se despedir do Conversas de Expansão com muito amor. Vamos entregar o nosso amor incondicional para a Bia. Meu amor, sou imensamente grata, viu, a sua presença aqui. Uma honra te receber. Você nem imagina o tanto que você contribuiu para o nosso dia de hoje, para o Conversas de Expansão, para essa família. Bem-vinda a essa família, bem-vinda a essa egrégora. Agora, você leva um pouquinho da gente com você e a gente tem um pouquinho seu aqui também. Gratidão imensa. Obrigada. A gratidão é minha também. Foi uma situação atípica, né? Aceitar essa live, porque provavelmente as pessoas não sabem ali. A Ari tirou minha virgindade, né? Hoje aqui, na frente de vocês. Então, quebrei essa barreira. E, sem dúvida, ela se saiu super bem, né, gente? Super, super assim, ó, solta. Se saiu super bem. Agora desembesta, viu? Desembesta e bora meter a cara nesse vídeo. Que Parabéns honra, né? pela iniciativa. Muito, muito linda a tua iniciativa. E sempre é uma troca, né, Ari? A gente sempre deixa algo, mas também leva algo com a gente. Sim, é verdade. E eu sou imensamente grata, de verdade. Você me recebeu tão bem, a gente nunca tinha conversado. Eu invadi o seu Insta lá, falei, Ana Paula. Ana Paula me falou de você, tal, tô querendo levar uma pessoa assim como você lá para conversa. E ela, gente, nunca tinha falado comigo. Super, assim, amigável, acolhedora, me recebeu super bem, sabe? Aceitou a proposta ali de estar no Conversa de Expansão logo de cara. Que pessoa mais maravilhosa que essa, gente. É maravilhoso. Eu sou imensamente grata por ter me recebido, me acolhido, ter aceitado o convite de estar aqui, viu? A Carol falando, a Ari tirando virgindades. A Carol também foi a primeira. Olha como a entrada dela foi triunfal para uma primeira vez, Bia, você tem noção? E também foi da Carol a primeira vez? Foi a primeira vez. Que legal. Barreiras que a gente vai derrubando, né? Levando para o lado erótico da situação, a primeira vez da Carol aqui é a mesma coisa de ter chegado fazendo um strip na primeira vez lá. Foi a mesma coisa para Carol. Já chegou chegando. Se é para chegar, então chega chegando, né? Meu amor, gratidão, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine, muita luz no seu caminho e se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, viu? Tô aqui sempre, porque nós estamos no mesmo caminho, no mesmo trajeto. Se precisarmos darmos as mãos, a gente junta e a gente se dá a mão, a gente se cuida. Tô aqui para o que você precisar, viu? Obrigada, Ari. Obrigada, gratidão também, gratidão por essa oportunidade. Muita luz e muito amor também para ti. Para todas as meninas e para todos que estão aqui nos acompanhando. Amém. Recebo. Gratidão, gente, a todos vocês, viu? Gratidão imensa. E pratiquem tudo que a Bia falou, viu? Tragam, interiorizem isso, olha para essas sombras. E leva luz para aquilo que estava na escuridão. Gratidão, gente. Um beijo, gente. Uma ótima semana, abençoada a todos vocês. E fiquem com Deus e até quarta-feira. Beijo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.